equipe precisa fazer para avançar às oitavas de final? O que aconteceu? O São Paulo precisa vencer hoje, fora de casa. Na ida, o tricolor foi o único paulista a empatar, ficou no 0-0 com o Ituano, no Morumbi. Corinthians e Flamengo precisam de vitória em casa. Ambos perderam por 2-0 na ida e contam com o apoio das respectivas torcidas para virar o marcador. Fortaleza é o clube com maior vantagem. O Leão goleou o Águia de Marabá por 6-1 no jogo de ida, sem prorrogação, com pênaltis. Em caso de empate nos placares agregados da ida e da volta, a definição dos confrontos será nos pênaltis. Gol fora não é critério de desempate. Saíram na frente. Santos se classifica com uma derrota por 1 gol de diferença. Na ida, o Alvinegro venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. A partida será amanhã, 26, às 19 horas, de Brasília. Palmeiras pode perder por 1 gol de diferença. No Allianz Parque, o Alviverde venceu o Tombense por 4-2 e agora busca a classificação fora de casa, amanhã, 26, às 20 horas, de Brasília. Fluminense avança até com derrota por 2 gols de diferença. O tricolor venceu o Paysandu por 3-0 em casa e fecha a série fora de casa, hoje, 25, às 20 horas. Botafogo se classifica com revés por 1 gol de saldo. O time carioca bateu o Ipiranga RS por 2-0 e fecha a série em casa, na quinta-feira, 27, às 19h30, de Brasília. Atlético Mineiro precisa de empate. O Alvinegro superou o Brasil de Pelotas por 2-1 no Mineirão, e tenta carimbar o passaporte para as oitavas amanhã, 26, às 19h30, de Brasília. Cruzeiro avança com empate. A Raposa venceu o Náutico por 1-0 e joga em casa, hoje, 25, às 19 horas, de Brasília. América Mineiro passa com empate contra o Nova Iguaçu. O time mineiro venceu por 2-1 e reencontra os cariocas na amanhã, 26, às 21h30, de Brasília. Grêmio se classifica com derrota por 1 gol de diferença. O tricolor recebe o ABC nesta quinta-feira, 27, às 21h30, de Brasília, após vitória por 2-0 no primeiro jogo. Inter precisa de pelo menos um empate. O Colorado venceu o CSA por 2-1 no Beira-Rio e tenta garantir a vantagem na quinta-feira, 27, fora de casa, às 20 horas, de Brasília. Fortaleza goleou na ida e encaminhou a vaga. O time cearense aplicou 6-1 no Água de Marabá em casa e volta a campo amanhã, 26, às 19h30, de Brasília. Bahia passa de fase com um empate contra o Volta Redonda. O time baiano venceu por 2-1 e fecha o confronto na quinta-feira, 27, às 19 horas, de Brasília. Quem vencer leva. São Paulo e Ituano empataram em 0-0 e deixaram confronto em aberto. Quem vencer o jogo de hoje, 25, às 21h30, de Brasília, avança no torneio. Duelo indefinido também entre Sport e Coritiba. As equipes empataram em 3-3 no primeiro jogo e se reencontram amanhã, 26, às 19 horas, de Brasília, no Recife. A matemática das viradas. Atlético busca vitória por 2 gols de diferença. O Furacão conta com o apoio.